Bom, participar do G20 Social é uma experiência difícil porque são muitas programações, né? Então, as organizações que a gente faz parte participaram, né, estiveram lá debatendo, né, e muita gente utilizou esse espaço justamente para tentar impactar, através desses eixos estabelecidos pelo governo brasileiro, a declaração, né, e, quem sabe, construir pontos, como disse aqui o Paul, para as relações que devem perdurar, né? Agora, foi importante que a reportagem tenha citado a COP29, que está acontecendo paralelamente no Azerbaijão, né? Acho que é um certo sinal de como existe até uma sobreposição dessas governanças globais que carecem de legitimidade e efetividade, né? Então, eu vejo que a diplomacia brasileira tem se esforçado para estar presente em fóruns que têm legitimidade, mas também priorizando aqueles que têm efetividade, que é um balanço difícil de se fazer nas relações internacionais, né? Então, eu acho que essa COP29 acabou ficando, de certa forma, esvaziada, né? Mas justamente porque o Brasil e o mundo estão apostando em outro grande evento internacional que deve acontecer, que vai acontecer no Brasil, que é a COP30, prevista para novembro do ano que vem, em Belém, né? Então, novamente, devemos ser palco de uma rodada importante de reunião de líderes globais aqui no Brasil, com uma diferença, né? Que é a participação dos Estados Unidos através de um novo presidente, no caso, o Donald Trump, que pode ir até em contrário de muito do que foi deliberado, né, e sugerido pela declaração aqui do Brasil desta cúpula do G20. Um novo velho presidente que já deu sinalizações nesse sentido no passado, daí essa expectativa que você destacou, né, Leandro? Eu vou seguir com o Paul, gente. Vou deixar as meninas para depois, porque o Paul também esteve, como eu falei agora há pouco no evento. Queria também sua visão dessa participação que você teve no G20 do Rio de Janeiro. Se tem alguma complementação do que disse, alguma discordância do que disse também o Leandro? Não, eu concordo, pelo geral, com o que o Leandro falou. Acho que o G20 foi um espaço importante e, de fato, talvez mais importante, mais bem-sucedido do que temos visto, pelo menos até agora, do COP29. Mas acho que isso poderia, de certa forma, fazer mais difícil a tarefa do Brasil no ano que vem, pensando que provavelmente as questões abertas saindo do COP29 vai ser provavelmente muito grandes, especialmente enquanto a financiamento de esforços contra a mudança do clima, de canalizar investimento, especialmente para países menos desenvolvidos. Acho que o G20 realmente não ofereceu soluções concretas nessa linha e imagino que provavelmente a COP29 também não vai trazer grandes avanços nesse sentido. Então, vejo que o cenário vai ser um pouco difícil no ano que vem para solucionar ou avançar bastante nessas questões. Carol, Paul tocou num ponto que é fundamental e que é a sua área de atuação de economista, que uma das formas principais levantadas ou defendidas pelo governo brasileiro de financiamento dessas ações de combate à pobreza, à fome, dessas ações de combate às mudanças climáticas é a taxação dos super ricos. Correto. E é um dos pontos também de muita falta de consenso entre os países envolvidos, sobretudo os países mais ricos do grupo. Você vê alguma viabilidade, embora não haja nada de concreto na declaração, como trouxe o Paul, houve menções a essa discussão. Dá para avançar nessa pauta de forma conjunta? A gente já tem dificuldade de avançar internamente. E de forma assim abrangente. Você vê essa possibilidade? Sim, eu acredito que seja de interesse das grandes potências, inclusive, de fazer essa taxação. Durante a cúpula do G20, eu acho que ficou ainda muito aberto de que maneira isso pode ser feito. Foi cito também que vão respeitar, né, a tributação dos países, então cada país vai ficar livre para poder fazer esse recolhimento à sua forma. Soberania tributária, né? Exatamente. Então isso ficou também um pouco no ar, não ficou nada decidido, não tem nada muito específico. Só que eu acho que existe possibilidade, sim, de isso avançar nos próximos anos, não só possibilidade como necessidade. Até porque eu acho que existe também um interesse das grandes potências em poder financiar, por exemplo, a transição energética. Eu acho que existe uma necessidade de poder, por exemplo, quantos bi vai custar para reavivar as cidades que foram tomadas por furacões dos Estados Unidos nos últimos tempos? Quantos bi vão levar para que o Rio Grande do Sul
né, pelo menos volte a ter minimamente uma vida normal. Então, eu acho que é de interesse das grandes potências, assim como das emergentes, que possa ser financiado essa transição climática, essa mudança, e talvez essa seja uma boa fonte, né, a taxação dos ultra-ricos. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai conseguir, pelo menos, ver alguns passos, alguns caminhos aí abertos para que isso possa acontecer. É muito importante você trazer esse termo. A gente fala muito de taxação de super ricos, mas trazer esse termo ultra-ricos, porque quando a gente fala desse grupo de super ou ultra-ricos, gente, é um grupo muito pequeno. A gente está falando de cerca de 3 mil pessoas ao redor do mundo. São bilhões de pessoas, bilhões de moradores do planeta Terra. E a gente está falando dessa taxação. O governo brasileiro defende em taxar em cerca de 2% esse patrimônio desses ultra-ricos. Cerca de 3 mil pessoas, o que daria por ano cerca de 250 bilhões de dólares, ajudando a financiar essas políticas de combate à fome, contra a desigualdade, transição energética. E aí, Marcela, pegando até esse gancho que a Carol deu da transição energética, houve um movimento dos países desenvolvidos no grupo tentando trazer esse financiamento da transição energética não só para si, mas também para os países emergentes que estão no grupo. Isso não avançou. Foi um dos esforços também do governo brasileiro de não permitir com que isso avançasse. Como você vê essa discussão do financiamento da transição energética por parte dos países desenvolvidos? Funciona só no papel? Eles estão ajudando como deveriam e se comprometeram a ajudar? Eu acho que essa, né, Lívia, é a grande crítica da diplomacia brasileira em relação a essas instituições internacionais que não têm respondido a contento, mas também muitas vezes essas instituições elas refletem um conflito ou uma crise entre os países em desenvolvimento, que são a maioria, né, a maioria dos membros dessas organizações, em relação aos países desenvolvidos, né? Então, o Brasil ele tenta atuar ali na mediação desse grupo dos países em desenvolvimento, mas eu acho importante destacar que esse grupo é um grupo muito heterogêneo de países, né? Então, a gente está olhando para países que são países médios, que a gente chama nas relações internacionais, mas que também existem países que têm uma influência mais local, na sua própria região, né, que são as potências regionais. Então, até estabelecer a mediação entre esse grupo muito heterogêneo de países é muito difícil. Isso cabe à presidência? Ano a ano, cabe à presidência do grupo fazer essa mediação? Ou pelo menos ter o protagonismo dessa mediação, ou não? Eu acho que é um perfil mais da diplomacia brasileira, né? Porque o Brasil... Independente de presidência. Porque ele vem, historicamente, atuando na negociação e na mediação dessas pontes, né? Nas instituições internacionais, a gente fala que os países os países em desenvolvimento tentam atuar em forma de coalizão. Ou seja, eles identificam mais ou menos os temas, que são os temas de interesse desse grupo majoritário, e tentam avançar nessas negociações. É claro que você tendo um país, que é o caso do Brasil, que se identifica como um país em desenvolvimento e que está na presidência e que tem, portanto, o poder de pautar um pouco mais essas agendas, isso acaba muitas vezes ganhando mais protagonismo. Mas, no geral, é um tema que é muito forte da própria diplomacia brasileira. Leandro, eu não tenho dúvida, ouvindo vocês, ouvindo outros analistas, lendo muito sobre o assunto também, acompanhando, embora à distância, o evento, que, se não a maior, mas uma das grandes conquistas do G20 aqui no Rio, aqui no Brasil, sob a presidência brasileira, foi a consolidação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que vai funcionar de forma paralela ao G20. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Olha, para quem conhece as administrações do presidente Lula, né, não é uma surpresa que essa tenha sido a tônica que ele pessoalmente procurou dar à presidência do G20, né? A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma reunião que se expande para além dos países do G20, né? Teve a adesão de 80 países, inclusive a Argentina, que no primeiro momento ficou reticente, né? Essa foi a hora daquela foto, né, ali com o Pão de Açúcar ao fundo, né? Um dia bastante bonito ali para uma foto como essa, né? Memorável mesmo. Exato, então foi feliz ali para o Rio de Janeiro poder ter essa foto importante, né, que é de adesão e divulgação justamente da Aliança Global. O que vai ser isso? Vai ser um banco de políticas públicas que já deram certo, já foram testadas em outros lugares, né, e que essa estrutura de Aliança Global vai se esforçar
para mobilizar financiamento para que seja implementado em países, especialmente em desenvolvimento, né, nas economias de baixa renda ou nas economias de renda média, né, que vão poder endereçar as questões que ainda estão presentes no Brasil, vale inclusive para o próprio Brasil, né? Nós ainda temos gente em segurança alimentar, o Brasil voltou para o mapa da fome e ainda não saiu, né, porque é uma média de 3 anos que é considerada pela FAO, né, que é a organização que cuida disso no sistema da ONU, né? Mas eu acho que esse tema da taxação dos super ricos, mais até do que a mobilização de recursos para a transição energética, está relacionado a este ponto da fome e da desigualdade. Em relação às mudanças climáticas, vai ser preciso criar condições para que o financiamento para as ações de sustentabilidade seja aquele financiamento que as empresas vão poder encontrar como oportunidade de negócio. Aqui, na taxação dos super ricos, nós estamos falando mais diretamente de enfrentamento à desigualdade, né? Então, quem sabe, se essa agenda avançar do ponto de vista tributário, a gente vai ter também boas ações se concretizando. Mas é sempre um risco, né? Nada garante que essas ações previstas na aliança vão sair do papel. Tem muita coisa relacionada à transferência de renda, tem muita coisa relacionada à produção de alimentos, mas isso depende também da realidade local de cada país, né? Mas você vê como possível essa agenda especificamente da taxação dos ultra-ricos, vou começar a usar só esse termo, claro, que essa agenda avance? Sem dúvida. Você sabe que eu, voltando de um encontro recentemente, parei alguns dias na Etiópia e o presidente da Etiópia estava lá fazendo o discurso, o primeiro-ministro estava fazendo o discurso sobre fome zero. Zero Hunger é a plataforma do atual primeiro-ministro da Etiópia. Então, a gente vê que mesmo antes da aliança estar funcionando, né, esse discurso que o Brasil liderou no início dos anos 2000, né, de fome zero, teve um impacto. Foi uma surpresa para mim. Eu liguei lá a televisão e ele estava fazendo um discurso. Legal a nomenclatura também, né? Exato, que ele adotou. Zero Hunger. Então, eu achei curioso, né? E me lembrei aqui com a sua pergunta justamente disso, né? Porque eu acho que vai ter efetividade, vai depender da realidade de cada lugar, mas existe um apelo. Dentre essas múltiplas crises que a gente vive, uma delas é a da desigualdade e existe um apelo para que ela seja superada. E as possibilidades de fazê-lo talvez sejam mais concretas que em relação às guerras que a gente está vivendo no momento. Sim. Perdão, na própria cúpula, o Brasil, né, se propôs a arcar com 50% dos custos administrativos até 2030, né, dessa ação. O que me preocupa um pouco essa questão também de onde virá esse fundo, né? Como que a gente vai poder contribuir tão ativamente com 50% do programa. Eu gostaria de saber também se você tem alguma informação sobre isso. Acho que esse financiamento que o Brasil se propôs a fazer é dos custos administrativos de se instalar essa aliança. Acho que isso é importante porque senão vira mais um documento, né, que pode certamente importar muito para nossas pesquisas acadêmicas, mas não tanto para a realidade de quem está passando fome, né? Correto. Então, é como se fosse estabelecer a sede da ONU em Nova York. Os Estados Unidos arca com uma parte muito maior que o restante dos países, né? Então, acho que o Brasil se propôs a fazer o mesmo com essa aliança global de 80 países, né? Vai ter certamente países participantes que não vão ter condição de aportar recursos, né? Mas lá na Etiópia mesmo é a sede da União Africana, né? Então, você tem lá a Etiópia arcando com custos maiores de instalação. A mobilização de recursos para efetivamente empreender políticas públicas, acho que não são esses os custos que o Brasil vai se dispor a arcar. Acho que isso está muito mais relacionado a esse imposto sobre as grandes fortunas, né, ao redor do mundo, né, e muito mais relacionado a um esforço que muita gente está estudando, né, sobre como transferir parte desses recursos para os países em desenvolvimento. Sim, 250 bilhões anualmente conseguem fazer uma certa diferença no problema da fome no mundo, imagino, né? Não sei se é mensurável, quanto o tamanho da fome no mundo. Não sei se existe um número para mostrar isso, mas imagino que faça alguma diferença. A FAO fala em 700 milhões de pessoas, né? Acho que até o Rodrigo mencionou na nossa reportagem, né? Mas isso é aquela parcela realmente na miséria, 730, né? A gente tem, certamente, se você levar em conta o número de insegurança alimentar, que a segurança alimentar, ela também é insegurança nutricional. Ou seja, se as pessoas estão obtendo os nutrientes necessários, né? E aí, se você levar em conta isso, certamente o número é até bem maior do que esse. Sim, sim. Agora, em valores, o quanto seria necessário para
conseguir fazer frente a essa demanda de 730, né, ou de 730 milhões de pessoas no mundo, deve ser um valor bem significativo. Queria falar um pouquinho com você agora, Paul, de multilateralismo, porque muito se fala agora com a eleição de Donald Trump, mais uma vez, a Casa Branca, a partir de fevereiro, esses compromissos com o multilateralismo podem perder um pouco de força, porque a gente está diante de um país, os Estados Unidos, muito simbólico e representativo o país nessas demandas globais, nesses encontros de cúpula, né? A gente pode dizer que esse multilateralismo está um pouco ameaçado? O protagonismo desses grupos fica ameaçado ou não? Não, claramente está ameaçado. Sim, e eu tenho absoluta certeza de que o multilateralismo vai sofrer nos anos que vêm, vai diminuir e, sem dúvida, o papel dos Estados Unidos vai ser um papel destrutivo nesse sentido nos próximos anos. Mas isso não significa que não vai haver cooperação internacional. De fato, estava olhando para algumas iniciativas da última administração do Trump com respeito ao Brasil. E, por exemplo, foi durante a administração do Trump em 2019 que o Fórum Estados Unidos e Brasil de Segurança Energética foi criado. Acho que é uma boa amostra das possibilidades que existem, ainda numa situação de mais divergência mundial, de ter relações produtivas bilaterais e multilaterais, mas provavelmente não nos fóruns que têm sido os mais importantes até agora. Sim. Sua análise como especialista em relações internacionais, você concorda com o Paul que a gente pode estar numa situação de ameaça a esses organismos internacionais, globais e até que ponto? Eu acho que o que o presidente Trump ele propõe é justamente um retrocesso no sentido do multilateralismo internacional, né? Então, ou seja, retroceder na globalização, se é que isso é possível, retroceder nesse processo de cooperação internacional e os Estados Unidos assumir uma posição muito mais unilateral diante do mundo, né? Então, de certa forma, isso é abrir mão um pouco da liderança dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos historicamente exerceu nas relações internacionais e que hoje outros atores vêm disputando essa liderança, inclusive o Brasil, né? Então, acho que essa posição dos Estados Unidos pode abrir oportunidades para outros atores, principalmente os atores médios, vamos dizer assim, né, o Brasil, a Arábia Saudita, África do Sul, né, que vai liderar agora o próximo G20. Então, isso abre espaço para esses outros atores. E apesar dos Estados Unidos ser um ator muito relevante, existem outros atores, né, que juntos ou na formação dessa coalizão, como eu mencionei na primeira resposta, poderia contribuir para levantar esses outros temas que são temas de interesse comum, né? E por trás também dos aspectos mais conjunturais, e aí a liderança do Trump, né, os processos de antiglobalização, existe a estrutura das organizações internacionais, que é esse processo de cooperação que existe independentemente dos governos. Então, é claro que independente dos governos, a gente tem mais avanço ou mais retrocesso, a depender do tema, mas ainda assim existe um processo institucional, de institucionalidade dessas organizações que vai permanecer independentemente do governo dos Estados Unidos, né? Até mesmo porque uma coisa é o discurso, sim, que tem como finalidade acenar para aquele eleitor dele, que é também contra o multilateralismo, e outra coisa é a prática. Um exemplo, para citar para quem está acompanhando a gente, é a própria postura do governo argentino, do presidente da Argentina, que fez duras críticas a vários pontos defendidos pelo Brasil ao se publicar o documento final, a declaração final de líderes, mas mesmo com as críticas contra a taxação, contra políticas de igualdade de gênero e outras questões, mesmo assim, assinou o documento. Então, me parece às vezes que uma coisa é o discurso, que a gente pode dissociá-lo completamente da prática em nome de um pragmatismo. Isso se aplicaria nessa questão dos Estados Unidos, em permanecer ou não nesses organismos ou não? Não, com certeza, né? Eu acho que o que a gente está discutindo, vai discutir nos próximos 4 anos em relação ao governo Trump, é justamente qual vai ser o papel dos Estados Unidos nesse novo mundo, né? Num mundo em que a China ascende como uma superpotência também, que concorre cada vez mais, principalmente do ponto de vista econômico, mas também militar, com os Estados Unidos. E esse retrocesso que o Trump está propondo em termos de retrocesso do multilateralismo vai implicar numa consequência severa
para a liderança dos Estados Unidos desses novos projetos da transição energética, né, da questão das reformas das instituições multilaterais. E tudo isso tende a ter um impacto muito maior do ponto de vista econômico, social, cultural. Acho que várias das propostas, inclusive propostas do ponto de vista da política interna que o Trump está propondo, elas são... O custo é muito alto, né? E isso também pode se aplicar às instituições internacionais multilaterais. Então, ainda é muito dúbio ainda o que, de fato, ele vai conseguir implementar, mas me parece que ele vai ter muita dificuldade, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista internacional.